rádio que toca palhoça. Oi, pessoal, sejam muito bem-vindos ao Elas Podem, um podcast feito por mulheres, especialmente para mulheres. E hoje eu tô aqui com uma convidada muito especial, a Carmen. Eu conheço por Carmen, né? É. Muita gente conhece por Lucinha. E a gente vai bater um papo muito legal sobre empreendedorismo, maternidade e as loucuras da nossa vida. Muitas loucuras. São muitas. Antes de a gente começar, eu quero dizer que esse podcast é um oferecimento desta clínica maravilhosa, Odontocure. A melhor clínica da Grande Florianópolis. É ou não é, Carmen? É verdade. Odontológica. Então, nós ficamos ali na Rua Coesa, é a minha clínica. Trabalhamos com implantes, com cirurgias de uma forma geral e com harmonização facial. Então, muito obrigada, né, a mim mesma e a minha sócia que acreditou em mim e está aqui apoiando esse projeto. Então, pra gente começar, Carmen, eu queria que tu falasse um pouquinho da tua formação. Tu é formada em quê? Eu sou formada em Ciências Contábeis. Trabalhei um pouco na área e depois abandonei a prática porque vi que não estava dando para mim. Aí eu assim, não, vou inventar uma loucuragem aí para minha vida, vou empreender, que é essa loucura do dia a dia aí de coisas boas, coisas ruins e corre para cá, corre para lá. Daí acabei abrindo a Antonella Moda e Acessórios, que no primeiro ano dela foi roupas femininas para adulto, né? Eu lembro, eu comprei, tem algumas peças da Antonella quando tinha para adulto. Isso. Aí depois eu vi que muitas clientes pediam, Carmen, bota roupa de criança, eu tenho aniversário de criança hoje, eu preciso comprar um presente, poxa, eu não queria ir pro shopping. Eu assim, vou botar. Aí comecei a pegar uma coisinha aqui, outra ali, vi que o pessoal tava gostando. Então, assim, quer saber? Vou mudar. Porque esse mundo feminino é meio difícil, né? Acompanhar a moda e tal. E, cara, o mundo infantil tá aí, né? O tempo todo tem criança nascendo e tal. E outra, né? A gente deixa de comprar coisa pra gente, mas não deixa de comprar coisa pros filhos, né? Exato. Eu sou muito assim. Sim, a maioria, né? Uhum. E daí eu, assim, não, vou botar agora... Antonella Moda e Acessórios vai mudar para Antonella Kids. Daí comecei a migrar durante alguns meses ali, fiz umas liquidações feminino e daí a loja ficou só infantil. Infantil. E agora já faz quanto tempo que tu tá com só infantil? A loja já tem 9 anos e tô há 8 anos. Bastante tempo. Não lembrava que era tanto tempo assim. Bastante. Quando a Carmen é minha amiga, vamos contar um pouquinho da nossa história, né? E a gente se conhece, sei lá, não sei se foi no maternal ou no pré, mas... acho que foi no pré, né? No pré, faz muito tempo. Maternal, daí forçasse, né, nega? A memória já não ajuda muito. Não, mas tem umas fotinhas, né? Tem. Até a Fábio, outro dia a gente tava vendo que agora o filho dela estuda com a Alice. E achei outro dia uma foto do maternal, ela do meu lado com o telefone da Xuxa, das Paquitas. Sim. Então, faz muito tempo, né? A gente, né, estudava no Visão, estudamos a vida inteira no Visão. Então, eu e a Carmen, a gente se conhece desde aquela época, não é pouco tempo. E, né, a gente era super amigas, super próximas, grudadíssimas. Era a loira do Tchan e a morena do Tchan. Depois, com o tempo, a gente foi se afastando, enfim, a vida. E hoje, isso que eu acho muito importante, né, na questão do empreendedorismo, dessa coisa, né, que eu já acho legal a gente falar, que é assim, a gente apoiar os nossos amigos. Sim. Né? E a Carmen é minha paciente e eu sou cliente dela. Então, a gente foi... uma conhecendo o trabalho da outra e sempre presente ali. E por coincidência a gente mora hoje no mesmo prédio, né? Inclusive viemos de carona e eu quero dizer pra vocês que eu não sou nada perto dessa mulher aqui. Não, eu sempre falo. Para! Porque até hoje aqui só veio um homem, foi o Gil. O resto foi tudo mulher. E meu Deus, gente, porra, tem muita mulher foda, né? Tem. A gente não é fraca. Não. A Carmen tem 2 filhos, tem a loja, né? É casada. E eu falei pra ela, não, vamos comigo, que a gente vai junto, a gente mora no mesmo prédio, né, e tal.
Quem que se atrasou? Quem que vocês acham que se atrasou? Quem? Essa aqui que vos fala. Essa criatura doida, né? Ela deu jeito nos 2 filhos e vamos, já tava lá embaixo do carro esperando. Peraí, tô indo. Toda atrasada, como sempre. E aí, quando eu pensei em falar, eu falei, cara, desde o começo eu falei, eu tenho que fazer um com a Carmen, porque as nossas conversas, quando a gente se encontra, são as mais engraçadas. Porque, gente, as pessoas perguntam, como é que a gente dá conta de ser mãe, de ser mulher, de ter um negócio, de ser, né, bem-sucedida, de ser casada ou de ser solteira, de ter as unhas em dia, sobrancelha, cabelo, depilação, libido e saúde mental. Tem como? É muita coisa. Na real, a gente não dá conta, né? Exatamente o que acontece. A gente não dá conta, não tem como dar conta. Ó, eu fiz a mão e o pé pra te ver ontem. Ontem eu fiz pra vir bonitinha. Não deu tempo ainda. Ah, mas daí eu vim sem a sobrancelha e o busto. Não deu, querida, não deu. Não vai me ver de perto, tá tudo certo. Ainda bem que a câmera fica longe. A câmera fica longe, a gente deixa no que aparece. Mas assim, a realidade é que... Ai, meu Deus, eu acho que hoje tá uma chatice de que tem que fazer assim, tem que acordar às 6 horas da manhã e meditar e fazer não sei o quê, fazer exercício. Para. A realidade é que assim, a gente nunca vai dar conta de tudo. E eu acho que a vida é muito vai e vem, e tem horas que... Tem épocas que a gente vai estar totalmente focada no trabalho. Eu tô numa época que eu tô super focada no trabalho, tô trabalhando um monte. Mas a alimentação está uma bosta. E o exercício físico como está? Nunca nem vi. Eu tava indo super bonitinha, mas daí agora descambou. Sim. E, cara, não tem como tu fazer tudo e ficar... É muita coisa. Não dá. Poucas horas no dia. Poucas horas no dia, muita pressão da sociedade. É. Daí a gente pira, né? Pira. Daí a gente é meio pirada. E eu queria contar pra vocês, porque a gente é bem pirada. Na real, a gente é bem... Muito, por isso que a gente se dá bem. A gente se dá muito bem, porque a gente é muito louca. E eu vou contar um pouquinho das nossas histórias, porque essa piração já começou na infância. Lá no jardim. Lá no jardim. A Carmen morava numa casa gigante, enorme, né? Que era o Point. A gente vivia na tua casa, Todo mundo né? queria fazer trabalho na minha casa. Todo mundo queria fazer trabalho. Espação, terrenão. E a gente já fazia... Meu Deus, eu fazia um drama e a gente já enrolava uma mãe daqui, outra dali pra ficar, pra dormir. E era aquela bagunça. Não sei como é que a tua mãe aguentava a gente. Não, ela não aguentava. Ela não aguentava, né? Ela tinha que fingir demência. E deixava a gente se matar. Mas era muito massa. E aí eu lembro... que eu acho que foi quando começou... A minha loucura, pelo menos, começou lá, Carmen. Eu acho que era um aniversário teu. Que a gente... Eu me lembro que tinha bastante gente. A gente tava, acho que no teu quarto. Tinha uns 2 primos teus. Meus sobrinhos. Teus sobrinhos? Isso. Porque tu é isso, né? Tu tem uns sobrinhos que tem são da tua sobrinho idade. da minha idade, E aí... Sei lá quem que inventou de a gente começar a fazer a brincadeira da caneta. De certo foi tu, né? Não foi eu, não. Não. Tu já eu é sou bem um anjo. pirada, Carla. Eu sou um anjo. Não foi ideia minha, tenho certeza. E aí, a gente fez a brincadeira da caneta. Cara, eu me lembro como se fosse hoje, tá? Aí, quando foi a vez de eu fazer... eu tinha 10 anos, cara. Eu era um anjo, não era o que eu sou hoje. E daí, ia nas letrinhas, lembra? Sim. Não. Quem que tá aí? E aí, cara, veio pra mim assim, ó... Maria. Quem é? É tua avó. Tu não vai lembrar disso, porque não foi contigo, mas comigo não, mas eu lembro. Tu lembra? Não lembrava que o nome era Maria, mas eu lembro disso aí. E aí, depois, eu fiquei perturbada. Daí, a minha mãe tinha uma avó, que era Maria. E eu comecei a ver, cara. E eu fiquei perturbada real naquela época. E... Conta da história do Lado Visão. Então, aí uma vez a gente tava no intervalo do recreio, tava chovendo e tal. E a gente tudo numa muretinha que tinha lá no Visão. Aí a Carla assim... Meu Deus, olha lá na quadra. Tá cheio de água. Vocês estão vendo? Olha lá, tem uma cruz. E não sei o quê. E olha só, eu tô nervosa. Aí eu dizia assim... Carla, eu tô vendo tudo. Também tô vendo, tava vendo nada. Era só pra apoiar a amiga, assim. Só pra apoiar a amiga. Muito amiga naquela época, assim. Vou dizer pra ela que eu também tô vendo pra ela não se sentir doida sozinha. Eu fiquei bem louca, bem perturbada. E eu via, tá? Eu via 2 espíritos naquela época. Eu lembro até o nome deles. Perturbador e Peróbulo. Eu fiquei bem louca. Peróbulo, você não lembrava. Tu não lembrava? Era 2 espíritos de capa. Olha, e ali, cara...
Foi a primeira vez na minha vida, eu até trabalho hoje isso na terapia até hoje. Foi a primeira vez que eu tive insônia. 10 anos de idade, culpa tudo de vocês, tudo de má influência. Claro, culpa minha. Era a tua Rita, Ana Carolina. E eu lembro que eu fiquei com insônia e era todo dia a gente fazendo... Cara, eu me lembro na aula a gente fazendo aquela brincadeira da caneta. E daí no final tinha que quebrar. Não dava conta de comprar caneta. Não, a mãe queria matar nós, né? A mãe queria matar nós. E eu acho que foi ali que começou toda a nossa loucuragem. Daí depois... Foi. E eu lembro que eu não tinha coragem de contar pra minha mãe. Aí eu contei pra uma amiga da minha mãe. Daí, sei lá, ela fez umas oração lá, me ajudou. Me exorcizou. Conversou comigo e eu voltei pro prumo. Mas eu fiquei bem louca, cara. Bem louquinha. E nunca mais voltou ao normal. Nunca mais voltei ao normal. Aí hoje em dia, né, com essa história toda de maternidade, faz isso, faz aquilo, que aí a gente não dá conta. A gente faz o quê? A gente toma uns remedinhos também, né, Carmen? Os psicotrópicos. Os psicotrópicos. Meu papo com a Carmen é assim, quem que é a tua psiquiatra agora? Passa contato. Passa contato aí. Passa contato. A doutora... Onde é que anda a doutora Vanessa falando isso? Sumiu? Sumiu, né? Não quis mais me atender, ela correu. Essa é muito doida. Acho que foi eu que passei pra ti, né? Foi. Agora eu tô com outro, doutor Felipe, ó. Agora eu tô com outra também. Mas daí, assim, é muita coisa na cabeça. A gente realmente é pirada, extremamente ansiosa. E não vamos normalizar, mas, enfim, a gente vive num mundo muito louco e... eu já uma vez eu tive que apelar pros remedinhos e agora novamente estou nessa porque não é fácil a gente lidar com tudo, né? Não. Porque se tu for levar tudo a ferro e fogo, tu não dá conta. E realmente ninguém dá conta, né? As pessoas fingem que dão conta e tu olha no Instagram, rede social, nossa, aquela ali, que vida perfeita. Tudo lindo. Cara, não dá. Depois, por trás das câmeras, tá lá chorando, tomando Rivotril, frontal. Rivotril. Nós vamos fazer uma dancinha depois. Vamos. Senão me escapa. E é bem isso. E eu queria que tu falasse, assim, como é que tu faz... um pouco, como é que tu, né, na tua rotina com os teus 2 filhos e empreender, porque só quem empreende sabe que a gente não tem hora pra trabalhar, né? Tá o tempo todo, tu vende e a pessoa vem à noite, não tem hora e manda mensagem, quero ver aquilo lá, blá, 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 blá. Como é que tu faz? Então, agora, como tu falou, né? Cada fase da vida a gente se dedica um pouco mais em alguma área. Nessa fase da minha vida, eu tô me dedicando mais aos meus filhos. Miguel foi diagnosticado com TEA, que é autismo nível 1. E tá numa função de terapias e tal, que vai levar anos, né? Até isso ir diminuindo, enfim. E a Alice também, que é a minha filha mais velha. Nome lindo. Também lindo, né? Lindo, maravilhoso. Bom gosto. Muito bom gosto. E a Alice também, com essa história do irmão ser autista, ela também precisa de uma atenção um pouco maior. Então, de manhã, geralmente eu me dedico mais a eles. Levo o Miguel pra terapia, fico mais com a Alice, aquela atenção de mãe. Ai, filha, vamos dar uma voltinha com a mãe. Ai, a mãe precisa ir aqui e ali. Ah, a mãe vai pintar o cabelo, vamos junto. Aquela coisa de meninas, né? Pra ela não se sentir, tipo assim, poxa, agora é tudo meu irmão. Porque, querendo ou não, as pessoas ao redor agora que sabem, né, que ele automaticamente todo mundo dá mais atenção pra ele. Sim. Todo mundo tem mais tolerância com ele. E com ela, às vezes o pessoal, né, tipo, não é que não dá atenção, não dá tolerância, mas é que tu acaba priorizando a criança que precisa de mais recurso, né? Então, minha vida é mais ou menos isso. Eu dou atenção pra eles de manhã, à tarde eles vão pra escola, daí é onde eu trabalho e faço outras coisas. Que também é bem difícil, porque hoje em dia empreender tá muito complicado, não é só tu abrir a porta da tua loja e esperar o cliente ir, né? É Instagram, é Reels, é não sei o quê, blá, 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 blá. E tu tem que se reinventar, nunca, né? O tempo todo, e tem horas que não tem mais criatividade, porque o cansaço maternal é grande, aí às vezes tu sobra um tempinho à noite, não, vou fazer umas pesquisas, né, da loja. Eu faço muito isso, às vezes eu fico acordada até mais tarde, meu marido, porra, vai dormir, cara, tu vive reclamando que tá cansada, não sei. Mas é que agora que eu tenho tempo, as crianças estão dormindo, tu também tá meio que dormindo.
E, cara, não dá. Daí, tá, quando tu vê já é 1h da manhã, quando tu vê já é 2h. E tu não dormiu ainda e a cabeça tá tudo. Eu ia te dizer justamente isso. Porque o que acontece comigo é assim, o dia inteiro... tenho um consultório, meu celular não para. E a hora que a gente deita pra dormir, o normal, o natural seria a gente conseguir descansar, mas é tanta coisa. E eu também faço muito isso. Quando eu chego à noite, agora eu vou resolver isso, aquilo que eu não tive tempo. E a gente faz errado. O ideal seria fazer aqui que os médicos falam, tem que fazer uma higiene do sono. 1h antes de dormir, tu tem que desligar todas as telas e ler e colocar... seria um mundo maravilhoso, ideal. Sim. Mas aí a gente não tem tempo, acaba deixando pra fazer muitas coisas antes de dormir, a cabeça fica extremamente acelerada. Eu também, Cara, eu deito a cabeça no travesseiro... Chega a ser ridículo meus pensamentos. Eu me pego pensando assim, cara, o que tu tá pensando isso agora? E sabe o que eu fico pensando? Todo dia, quando eu deito a cabeça no travesseiro, vem os casos, assim, tipo aquele implante que eu tenho que fazer. Daí eu fico pensando no planejamento. É hora de pensar nisso. Eu vou fazer assim, não, vou colocar o implante. Não vou colocar o implante 3,75 por 9, vou colocar o tal. Aquele caso lá, eu vou... Cara! Mas assim, vai parar a tua cabeça, dá o comando pra ela, para de pensar nisso aí. Sim. Não dá? Vai meditar. Como medita? Como é que medita? Nunca consegui. Acho que... Nunca nem tentei, na real. Não? Mas é bom, eu já tentei. Já consegui? Já eu não. Só que aquelas guiadas, né? Aquela tipo assim, fecha o olho aí e fica 5 minutos meditando, não rola. Sim. Mas as guiadas é bom, é uma forma... Já botei algumas vezes pra dormir. Já botasse pra dormir algumas vezes? Às vezes acaba e eu ainda tô ali acordada, mas tá tudo certo. A gente vai tentando. Mas isso é uma questão, né? E essa coisa dos teus filhos, imagina, eu tenho uma que já tá com 11, né? Que já tá criada. Eu passei muito trabalho com a Alice quando era pequena. Mas com relação assim, o que eu penso sempre? Hoje eu sou empreendedora, hoje eu tenho meu negócio. E antes, quando a Alice era pequenininha, eu não tinha o meu negócio, né? Eu era funcionária pública. Então, tudo tem seus prós e seus contras, lógico. Eu trabalhava na época na prefeitura de Palhoça aqui, né? Eu trabalhava numa unidade de saúde e trabalhava o dia inteiro, com horário fixo, o que é muito ruim. Hoje eu não me imagino de maneira nenhuma entrando às 8, saindo às 5, 6 da tarde. Porque, né, a gente vai, leva o filho pra cá, faz isso, faz aquilo. Mas naquela época eu era funcionária pública, assim. Então, deixava ela na creche de manhã e pegava à tarde e vivia doente. E era aquela função. E a Alice não dormia, né? Até os 3 anos ela acordava, tinha noite que era de meia hora, de 40 em 40 minutos. Só que assim, quando ela tava doente, eu pegava um atestado. E colocava, e às vezes ficava 5 dias com ela em casa, cuidando dela. Né? Qualquer coisa que ela precisasse, tinha que levar no médico, pegava uma declaração e o meu salário caía na conta, bonitinho, né? E aí hoje eu penso, cara, eu não consigo nem falar de imaginar eu ter um filho hoje com a minha rotina. Sim. Porque é muito complicado. É assim, se tu não trabalha, tu não ganha, né? E isso que tu tava falando Porque não é só abrir as portas da loja, não é só abrir as portas do consultório. Porque vai lá, abre um consultório lindo, maravilhoso, como a gente tem, a Odontocure, linda, maravilhosa, nosso consultório. Sim, é lindo. Só que se tu não ficar captando e fazendo a roda girar, não anda. Não tem paciente, tu tem que estar toda a vida conquistando, encantando quem tu já tem e captando novos. E lidar com isso... Com os filhos, né? Como eu disse, a minha tá grande, mas mesmo assim, né? Sim, ela precisa de atenção também. Me liga no meio do dia. Outro dia eu tava vindo pra cá, antes de vir, ela mandou mensagem: mãe, pelo amor de Deus! Eu vim com um tênis pequeno e tinha gincana no colégio. Vem aqui, pelo amor de Deus, traz um tênis grande que vai ter corrida e eu não consigo correr. Cara, eu já tava atrasada, eu ia me atrasar, mas como é que eu ia... Como é que tu vai negar? Como é que eu ia negar? Saí correndo igual uma louca, fui lá levar o tênis pra ela. E então, assim... Quando eu vejo, influenciadoras, tem uma que eu sigo aqui, que é daqui de Palhoça também, a Karina Ramos, que eu vejo. Cara, ela tem um filho de... Meses, né? E tá fazendo os eventos, tá sempre ali e tá aqui, ó. Que eu acho que é a coisa mais difícil, que é o que eu queria falar um pouquinho também contigo, Carmen. Porque eu vejo que tu coloca também a cara nos stories, eu coloco. Só que assim, ó, vamos combinar. Tem hora que a gente não quer aparecer. Não.
Eu tô até um pouco sumida. É? Porque com esse negócio do diagnóstico do Miguel, a gente passa por um luto, né? A gente passa por um momento de aceitação. Apesar de que a gente já desconfiava. Sim. Mas é muito difícil. Eu pegar imagino. aquele papel assim, ó, teu filho é autista. É tipo, é real? Isso é comigo mesmo? É uma bilística? Eu tô acordada? Eu tô sonhando? Eu tô... Então, tu passa por um momento ali que é complicado. Agora que eu tô lidando bem, que eu consigo falar sem chorar. Sim, né? mas Senão teu olho ainda dá uma marejada. É. E daí eu não consigo aparecer ali se eu não tô bem. Sim, eu sou assim também. Quando eu sumo, tem algum perrengue por aí. Então, mas assim, tu tem que estar bem pra aparecer, né? Cara, a vida já é pesada. Como é que tu vai aparecer ali nos stories pra ficar com cara de bunda, falando... Não é legal, né? A pessoa lá que tá te assistindo, ela quer alegria, ela quer... Às vezes é uma válvula de escape, né? Porra, meu dia tá uma merda, vou ver uns stories aqui porque eu vou me animar, sei lá, enfim. As pessoas querem entretenimento, né? É isso. Tá, vamos voltar já a esse assunto das redes sociais. Mas voltando a falar do diagnóstico, até eu não sabia, tu me contou agora no caminho, né? Faz quanto tempo isso, Carmen? Faz um mês e meio. Ah, bem recente. É. E ele tá com quanto tempo? Ele tem 2 e 5. 2 e 5. A gente veio até conversando sobre isso, até eu sou espírita e conversamos um pouquinho sobre isso até com a relação espiritual, porque tem muitas crianças vindo, muitas, né? Eu acho que a ciência, claro, está estudando uma série de coisas de relação do que pode ser, o que não pode não ser, mas aquilo que tu falou, até queria que tu, se tu quiser compartilhar um pouquinho com a gente, eu acho que faz muito sentido, eu acredito muito nisso. Assim, a ciência, enfim, ela diz muito que é questão genética, né? E geralmente é puxada pro lado do pai. Na família do Guilherme não tem ninguém com autismo. E na antes minha também não tem. Não tinha, eu não sei se não se diagnosticava, mas... É que na verdade, na nossa época de escola, provavelmente tinha alguém na nossa sala que era. Sim. E era taxado como meio esquisito e tal. Porque não tinha diagnóstico, sofria um bullying do caramba, né? E daí acabava passando por isso, bullying e tal. E hoje em dia deve ser uma pessoa super insegura, enfim. Mas cientificamente é isso, é mais genético. Estão começando a estudar questões de, sei lá, alimentação, esse negócio de agrotóxicos e tal, né? Muito hormônio nas carnes, enfim. Estão começando a estudar por esse lado, né? Mas nada definido. Mas eu acredito... Só te interrompendo um pouquinho disso daí, até no último podcast que a gente fez, que foi com uma gineco, né? Eu até falei porque outro dia eu ouvi falar até da relação do ácido fólico com o autismo. E né? Porque a gente, quando a mulher quer engravidar, toma. E até perguntei pra ela, porque eu vi, assim, umas pessoas falando, uma conhecida que queria engravidar, falando do que ia começar a tomar ácido fólico e tal. Mas pelo que a doutora Ana falou pra gente, não faz muito sentido, porque... Não é que não faz sentido, faz, realmente, pode causar. Já tem um estudo lá que conseguiu fazer a ligação entre as duas coisas, mas a dose que a gente toma do ácido fólico é muito baixa para causar. Seria só acima de 5 miligramas e tal. Então, a princípio, não tem uma ligação bem certa disso, né? Até eu digo porque eu acho bem importante a gente falar isso, e ela falou até... porque a gente começa a ficar com medo, né? E daí então é o ácido fólico, não vou tomar. Pô, o ácido fólico é uma coisa importantíssima, né? Pra fechar o tubo neural e para as crianças não virem com má formação, né? E tá se estudando muito, mas eu acho que ainda é uma área muito que a gente não sabe. Tem muito, né? Pode ter relação com a alimentação e tal, mas fala do que tu acha com relação a... O espiritismo. Então, aí eu... né, como também me considero espírita, né, e fui dar uma olhada até na internet, em alguns sites aí de centros espíritas que eu gosto muito, sobre isso, assim, cara, tem que ter alguma explicação científica, espiritual para isso, porque não é normal essa quantidade de diagnóstico que tá rolando, assim. Quando eu comento para alguém, pois o fulano de tal também tem, é a amiga não sei quem, a minha vizinha. Daí eu fui dar uma olhada, assim, e daí dizem, né, que a gente tá passando por uma transição planetária e tal, né, até a pandemia tem tudo a ver com isso também. E fala muito de que
crianças que estão vindo, elas são as crianças da nova era, né? E aí tem algumas coisas ali que diferenciam, né? A criança índigo, a criança cristal, E ao meu ver, assim, com certeza tem algum lado espiritual que quer te chamar a atenção pra disso, alguma né? coisa, né? E eu acho pra que gente, pais, pra nós, os pais, e pra própria criança lá no futuro, né? Tipo assim, eu não sei, eu vejo que tem muito a ver, ao meu ver, tá? Que hoje em dia a gente é um ser humano muito materialista. E o autista, eu percebo que ele não tem muito isso. Ele é ele ali, ele tá interessado com as pessoas que estão ao redor dele, que ele ama, ele é extremamente carinhoso. Dizem que, não, o autista é agressivo. Não, eles tem momentos agressivos, né? Dependendo do nível e tudo mais, mas eles são carinhosos também. Miguel é extremamente carinhoso. E tem alguma coisa a ver com isso. Não é normal todos esses diagnósticos surgindo, né? Eles estão vindo para ensinar a gente de alguma coisa. Até quando eu tive o diagnóstico, eu ficava muito assim, meu Deus, por quê? Por quê? Por que tu mandou uma criança assim pra mim? Eu nunca pensei na minha vida ter um filho com algum tipo de problema sequer, físico, mental, qualquer coisa. E hoje em dia eu parei de perguntar o porquê. E sim pra quê? O que eu tenho que aprender com isso? O que eu vou aprender? O que ele vai me ensinar? E ele me ensina todos os dias. Todos os dias ele me ensina alguma coisa. Ele veio realmente pra me mudar. Claro que a Alice também, né? Minha filha, meu Deus, ela é extremamente uma amada. Especial, carinhosa. Especial demais. Ela é uma fofa, ela é super empata, ela é maravilhosa. Mas ele tem um pouquinho a mais, assim. Ele entrou lá no meu interior. Entendi. Pra mexer lá dentro, sabe? E eu acho que não é nem... Eu concordo com tudo que tu falou. E tu falou ali que é pros pais e pra criança. Eu acho que é pros pais, pra criança e pra sociedade como um todo. Também. Né? Porque eu acho que a gente tá... todo mundo muito nessa... eu também, né? Vamos entrar um pouquinho aqui no que a gente acredita no espiritismo, mas o espiritismo diz que a gente está passando por uma transição planetária, estamos indo para a nova era e que a pandemia veio justamente para dar uma acordada na gente, né? E eu me lembro quando, lá no início da pandemia, quando a gente ficou recluso e tal, eu fiquei uns meses sem trabalhar, que, cara, eu me lembro que eu parei e pensei assim, ó, o que a gente tá fazendo, né? Porque, na verdade, eu acho que a intenção era dar um chacoalhão pra gente justamente deixar de lado tanto o materialismo e voltar mais pra gente, pras nossas famílias, pros nossos amigos, pros nossos filhos. Sim. Mas o que aconteceu? Eu me lembro que eu até escrevi um textão na época e falei, nossa, eu passei muito mais tempo com a Alice, eu comecei a ver as coisas de outro jeito, eu comecei a ver outra coisa. A gente vive com muito pouco. A gente precisa de pouco para ser feliz, né? E aí a gente tá inserido nessa sociedade, num grupo de amigos e tem um padrão de vida assim, assado. E a gente vai sempre querendo mais e a gente quer ir no melhor restaurante, a gente quer viajar pro melhor lugar e aí nunca é suficiente o que a gente tem. A gente tá sempre trabalhando mais e trabalhando mais e trabalhando mais, trabalhando mais. E aí eu acho que o que aconteceu? Veio aquele momento e depois voltou tudo ao normal. Sim. Né? A gente acabou... Hoje eu tô trabalhando pra caramba. Eu lembro de ter tido essa sensação, esse chacoalhão, mas agora eu tô... Não consegui diminuir o meu ritmo de trabalho. Assim, eu não sou... Claro que isso é uma questão de perfil. Eu sou ambiciosa, eu quero crescer, eu quero evoluir. Mas de vez em quando as pessoas, vamos fazer isso aqui, vamos dominar o mundo, vamos ficar... Eu não quero ficar rica, milionária e ter um monte de coisa. Eu não, cara, eu quero ter a minha vida e ter um dinheiro pra ter uma vida legal ali. Não quero ter um monte de coisa e ficar o resto da vida sem dormir. Já com um negócio, eu já não consigo dormir à noite, pô. Eu não quero mais que isso, não, tá bom? Então eu acho muito que essas crianças estão vindo pra gente... vamos dar atenção, vamos dar amor para aquilo que é a nossa maior riqueza, que são os nossos filhos, as pessoas, né? Sim. É tipo, tu olhar para dentro e olhar para tua família e ficar mais em casa. Talvez se não fosse por isso, tu não ia te dar
a essa liberdade, a essa coisa boa de tu ficar de manhã com os teus filhos. Sim. Né? Talvez tu ia deixar eles o dia inteiro e tal. Então, por conta disso, tu, né, estás conseguindo tirar um tempo melhor, um tempo de qualidade para ficar com eles. Acredito que teu marido também deve ter mudado muito, né? A relação de vocês e a relação de cuidado. E eu acho que é por aí, é para isso que eles vieram. Essa questão de relacionamento, assim, o diagnóstico do Miguel, ele uniu mais ainda, gente, do que antes. Não que a gente era afastado antes, não, mas uniu mais ainda, porque tu tem que conversar sobre o assunto, as ideias têm que bater, porque, é um profissional que tu escolhe, tá, eu gostei, mas tu gostou? Não, eu achei tal coisa. Pois é. Então, tu tem que analisar em conjunto, porque às vezes o teu olhar é diferente do dele, né? E somos homem e mulher, então cada um tem um olhar diferente. A mulher é mais detalhista, o homem é mais prático. Então, a gente junta... São energias complementares, são visões complementares. A gente junta o lado positivo de cada um e entra num consenso. E é assim que tem que ser. Relacionamento também é isso, né? Com certeza. E juntando as pecinhas. Sim. Então tá, vamos dar uma seguradinha no nosso papo, vamos pro intervalo rapidinho e a gente já volta. Chega em Palhoça a Rápido Car, seu destino em um clique. A Rápido Car Mobilidade Urbana iniciou suas atividades no estado de Rondônia e hoje está presente em 8 estados brasileiros com uma carteira de 1 milhão de usuários ativos. A Rápido Car possui serviços que se destacam de outras plataformas, visando agilidade, conforto e segurança aos passageiros, assim como contribuindo por independência aos motoristas autônomos de forma diferenciada. A Rápido Car conta com diversos tipos de categorias: comum, executivo, comfort, motorista mulher, viagem, pet, compras e aeroporto, sempre pensando no cliente. A empresa já está cadastrando motoristas e também já está funcionando a plataforma em Palhoça para corridas de passageiros. Venha fazer parte desse time. Baixe nosso aplicativo pelo Play Store ou pela Apple Store. Siga a gente no Instagram e no Facebook, @RápidoCarPalhoça. Rápido Car, seu destino a um clique. Seu carrão chegou, mas você ainda não colocou a nova placa padrão Mercosul? Então estacione já no box da Via Placas, confira o nosso lacre exclusivo com a qualidade comprovada 3M e regularize a sua máquina. Na Via Placas, enquanto você aguarda o emplacamento, fica super à vontade para descontrair com nossos jogos eletrônicos e já confere o bom atendimento e a tradição e confiança dos serviços. Via Placas, seu caminho mais seguro. Prefeito Nelson Martins, 2083, no centro de Palhoça. Fone 32867574. WhatsApp 996418363. No Instagram, @Via Placas. Agora na PH, Minuto CDL. Salas e espaço multiuso. Com a pandemia, nos familiarizamos com o teletrabalho, o chamado home office, uma solução para muitas empresas manterem as atividades na pandemia, que será incorporada ao cotidiano, reduzindo aluguéis e necessidade de grandes espaços. Os associados da CDL de Palhoça podem tranquilamente acompanhar essa tendência e, quando precisarem de espaço para uma reunião, encontro ou treinamento, podem contar com os espaços para locações da sua entidade. São 2 salas de treinamento ou reunião e um espaço multiuso com copa e cervejeira. Os preços são especiais para o associado e para não associado também é locado. Quer conferir as datas disponíveis e os valores? Acesse cdlpalhoça.org.br ou ligue 3242-1900. Você ouviu Minuto CDL. Rádio que toca Palhoça.
Voltamos então, pessoal, sempre no oferecimento de Odontocure, melhor clínica odontológica da Grande Florianópolis, né? A gente tava falando aqui, cara, a gente tem... A última vez o último podcast que eu gravei foi com a doutora Ana, que é gineco e obstetra, e eu resolvi chamar ela por causa do Outubro Rosa, né? Uhum. E a gente falou de muitos assuntos muito legais sobre congelamento de óvulos, gravidez depois dos 35, falamos de candidíase, que, né, esse inferno que sempre aparece, maltrata as mulheres. Poioca. Essa poioca. A gente trabalha igual umas loucas, não dorme direito, usa calça, né? Tinha que andar só de saia. Mas enfim, eu vim de rosa por causa do Outubro Rosa e a gente não combinou nada. Não. E ela veio de rosa também. E hoje eu e a Carmen também não combinamos. Vira pra lá, Carmen. Mas a gente veio, ó, super coloridas, de roxa, lindas, maravilhosas. Que depois tem novembro roxo, não? Novembro azul, né? Novembro azul dos homens. Não foi dessa. Não foi, mas a gente tá bem colorida, bem linda. Inclusive, muito difícil ter roupa toda semana. Pô, Carmen, Meu Deus. me ajuda aí. Eu vou lá na Antonella pegar umas brusinhas. A Antonella Kids trabalha do RN ao 18 e o 18 serve nas mamães. Eu já comprei, eu tenho algumas blusinhas. Eu tenho bem também. lindinhas. Blusinhas, jaquetas. Até calça jeans. Tô precisando, hein? Porque tá difícil aqui Vamos lá, roupa vamos toda lá. semana. Fazer a permuta. Vamos fazer uma permuta, querida. Fazer uns botox aí, umas limpezas. A gente faz qualquer negócio. A gente Bora. não perde Eu negócio. também não perco negócio. Não perdemos negócio. A gente responde cliente 4 horas da manhã, né, Gabi? Então, às vezes, mas não precisa me responder agora, amanhã. Não, mas é que eu já tô aqui. Eu tô aqui, querida, eu sou acordada. Tá certo? Não sei, mas Mas eu tô aqui, né? a gente não perde negócio. Tá, vamos contar mais umas historinhas da época que a gente era super amigas, melhores amigas, então. A gente dançava... É o tchan? É o tchan. Hoje em dia é TikTok, né? Na nossa época. Na nossa época era o tchan. E eu era loira, a Carmen era morena do tchan. Hoje eu sou ruiva, mas eu já fui moreninha. Moreninha? Moreninha de cabelo, né? Porque a brancura aqui é desde sempre. a parte alemã da família. Eu tô descendente de alemão também. Também sou. Mas a gente vivia pelos intervalos dançando, ir lá na tua casa e fazia coreografia. Na pegada do bambu. Segura o tchan. E eu me achava loira do tchan. Nossa, muito. Pensa numa magrela, Duas um pau de virar varas de marmelo. 2 varas de marmelo. 2 secas. Seca. A gente tava até falando no carro, ficamos mocinha com 14 anos. Todo mundo já era mulher. Nossa, eu lembro que eu chorava, eu queria ficar mocinha. Eu queria peito, mãe, eu não tenho peito. As minhas amigas já usam sutiã. Minha filha, tu não sabe o que tu estás falando. Isso aí é uma porcaria. Minha filha, isso é uma merda. Mas eu quero ficar. Não, e assim, eu e tu, a gente era bem magrela e as outras eram bem encorpadas. Né? E a gente era bem pra frentex, né, Carmen? Daí já queria dar uma namoradinha. O guri, eu era o patinho feio da sala, ninguém me queria. Aí alguém me queria, certo? Eu toda magrela, toda desengonçada, branquela, cabeluda, com aquele cabelo assim na frente do olho. E aí, tá. Ninguém me queria. Também ninguém me queria. Eu me lembro que eu sofri muito. Quando eu ia fazer alguma parceria com as amigas, assim, de beijar na boca e tal, sempre sobrava feio pra mim, cara. Sempre. Minhas amigas até hoje riem da minha cara. Ah, tu ficasse com aquele feio. Porra, cara, fui tua amiga, parceira e tu joga na minha cara ainda. Porra, isso. Sacanagem. Mas assim, ó, o jogo virou, querida. Virou. Ainda bem que o jogo virou. A minha mãe dizia, minha filha, as magrinhas de hoje vão ser as gostosas de amanhã. Ah, tem uma história pra contar de gostosa. Vão ser as gostosas de amanhã. Calma, tu vai ser linda. Tu já é linda, mas tu vai ser linda. E eu me lembro, isso é uma coisa legal também de a gente falar. Eu me lembro que a minha autoestima era muito baixa. Primeiro porque eu era a seca, o pau de virar tripa da sala. E, sim, porra, eu tinha um irmão, né? O meu irmão, pô... Tens um, nega, eu tenho 4. Ah, cara. Meu Deus do céu. Mas os teus são mais velhos, né? São. O meu irmão... Era mais chato ainda. Meu irmão era um inferno. Porque bullying. Vocês não sabem. Eram o meu irmão e 2 primos. Olha, eu não sei como é que eu sobrevivi. Eles falavam, sai daqui sua reta, sua tábua. É reta de frente e de trás. Sai nunca ninguém vai te querer. Sua feia. Daí eu cresci. Me achando medonha, gente. Sim. Me achando medonha. Hoje, olha, foi muita terapia, foi muito trabalho. Hoje, graças a Deus, eu me acho linda e maravilhosa. Mas né? E tu também, né? Maravilhosa. Mas a minha mãe tinha razão. Depois as magrinhas... depois a gente dá o up. Tá, daí agora eu quero contar uma história. Eu e a Carmen, a gente é vizinha, já falamos, né?
Ela mora no 5º, eu moro no 7º. Inclusive, eu vivo indo lá porque ela tem uma geladeira que faz gelo. Faz gelo. E eu sou do tipo de pessoa péssima que nunca tem gelo em casa, porque eu não encho a forminha. E nem compro gelo. E aí, de vez em quando... a Carmen é casada. Eu sou uma mulher solteira e vive rolando uns esquenta na minha casa, né? E aí, de vez em quando eu tô lá no skate, chegam umas pessoas assim do nada, vamos fazer uma festinha, eu tenho gelo, Carla não tem, mas peraí que eu já Calma aí que a minha vizinha já tem ali. Aí eu ligo, ô Carmen, ela já chega de balde lá. Já chego com o baldinho, ô Carmen, dá um gelinho pra mim. E aí, de vez em quando tu pede alguma coisa pra mim, mas eu nunca tenho nada em casa, né? Outro dia de pipoca eu não tinha. Graças a Deus agora tem um mercadinho lá no Graças a Deus. Que salvou, né? Pra salvar a gente. A Carla é assim, ela tem 1% de bateria dela, deixa o carregador dela na clínica, daí ela pega e me manda mensagem: Carmen, tem esse carregador pra me prestar? Daí lá vou eu, de pijama, pelo prédio, levar na porta dela. Graças a Deus, Carmen. Graças a Deus que tu existe. Quem me conhece sabe, minha bateria tá sempre acabando. E aí, de vez eu só tenho um carregador e de vez em quando eu esqueço na clínica, gente. Quero só ver quando a gente se mudar, né? Então, Carmen, não vamos mais ser vizinha. Tá, mas eu comecei a falar essa história porque há um tempo atrás tu tava bem de malhar. Tavas bem focada. Fitness. Super fitness. Aí, somos vizinhos, eu tava passando na frente do prédio. E assim, gente, eu sou super, hiper heterossexual, mas corpo feminino é uma coisa bonita. Não tem como a gente olhar uma mulher bonita e não achar bonita. Não achar bonita. Passei na frente do nosso prédio. Porra, tinha uma baita de uma gostosa passando. Uma baita de uma gostosa. Olhei, caralho, que mulher bonita, que pernão, que colchão. Quando eu olhei, era a Carmen. Era eu. Verdade. Tu lembra disso? Falou. Daí eu não me lembro se eu acho que eu abri o vídeo e falei, ô gostosa. Depois eu mandei um áudio, porra, vai tomar banho, cara, o que tu tá fazendo? Tá gostosa pra caralho. Ixi, nega, já murchou tudo faz meses que eu não apareço na academia. Então, mas é isso aí, é a questão de equilíbrio, mas, né? Gente, uma época a gente tá mais focada nisso, outra época mais focada naquilo, mas manter tudo o tempo todo, 100% só não dá. Só se a gente ganhar na Mega Sena e ficar... E ficar só cuidando, né? Trabalhar, né? Não, porque pra mulher é fogo, né? E a libido, como é que fica? A libido vai caindo, o colágeno vai caindo. Colágeno vai lá na clínica que a gente dá um jeitinho. No rosto a gente dá um jeitinho. Mas assim, não é só no rosto, né? O meu joelho parece uma porta velha. Tá, e o que eu faço pra lidar com essa loucura toda? A gente tem que equilibrar do nosso jeito, né? Sim. Então, como eu sou divorciada, fico uma semana e faço guarda compartilhada, uma semana com a minha filha e a outra semana eu tô sozinha. Então, eu tava até pensando nisso vindo pra cá. Eu acho que é mais fácil pra mim hoje do que era quando eu era casada. Porque quando eu era casada eu fazia muito mais coisas. Mas e aí, quando eu tô... Hoje a gente compartilha muito mais responsabilidade. Tem dias que ela tá lá com o pai dela e eu posso fazer qualquer coisa. Eu posso ficar com os dois pezinhos pra cima assistindo Netflix. Ou eu posso sair, eu posso fazer o que eu quiser. Então quando é meu fim de semana que eu tô com ela, eu fico com ela. A gente faz, né, programas pra ela, com ela, família, que são sempre muito bons. Mas daí no outro fim de semana, normalmente eu dou uma despirocadinha, né? Aí eu vou pras minhas festinhas e eu... Pagodinho, vinhozinho. E assim, a gente vai pra não pirar. E daí vai lá, bebe um pouquinho, fala com os amigos, dá uma dançadinha, tá. E tu, casada, com 2 filhos, como é que tu faz? Tu gosta de umas festinhas também que eu vejo? Eu gosto, nega. Mas assim, ó, no outro dia... Tem que cuidar dos dois. Eles acordam cedo. Daí a mãe não despiroca muito. A mãe tá mais off do que on. Mas assim, às vezes dá pra dar uma curtida, né? Esse final de semana a gente ainda tava na casa de praia de um amigo nosso. E eles dormiram e tal. Consegui ficar até 4 e pouco da manhã, bebendo e tal, rindo. Deve assim, gente, quanto tempo que eu não fazia isso? Com meus filhos presentes, né? Porque, claro, vou em casamento, a gente vai assim, eles ficam em casa. Mas é o que eu digo, daí que tu volta pra casa... Tá tudo ali. Eles estão ali. Então daí tu chega às 5, às 8, eles estão acordados. E daí tu tem que estar ali, né? Um olho aberto, outro fechado. Mãe, vem aqui. Mãe, não sei o quê. Mãe, pelo amor de Deus, deixa eu dormir. Não dá. É fogo, daí né? tu acorda...
Aí eu chamo o Guilherme, vamos pro parquinho com eles, vamos fazer alguma coisa, vamos. Daí a gente vai, beira-mar, bota eles pra correr e a gente corre junto, morto. Quase morrendo, né? Já bota a cachaça pra fora. E daí, no soninho da tarde, aí tu dá, graças a Deus. Graças a Deus, vou dar uma dormidinha. É. Mas vocês costumam viajar sozinhos ou fazer uns programas sozinhos? Tu tem a tua mãe perto, né? Vocês têm o costume de ficar só vocês, assim, ou é mais difícil? Não, é mais difícil. A gente... Porque, assim, a Alice fica com a minha mãe, sempre ficou com a minha mãe de boa, né? A minha mãe é um pouquinho mais velha e o Miguel é muito espoleta. Então, não consigo deixar os dois com ela, né? Porque é puxado. É puxado. É. Daí a gente tem uma babá que ajuda a gente. Então, quando a gente tem algum evento, alguma coisa assim, é ela que fica com eles lá em casa. Ah, tá. Daí, esse é uma das questões, né? Que daí eles não saem de casa. Então, tu acaba que tu volta, mas... Tá ali. De manhã eles estão ali, né? Te acordando e tal. Daí... Mas, às vezes, a gente tem alguma coisa, assim, um momento de... vamos almoçar, vamos jantar, vamos ficar um pouco nós dois, porque... Precisa, né? Precisa pra manter... E, às vezes, até a gente precisa conversar alguma coisa e um ou outro não dorme. Aí eu ligo pra ele ou ele liga pra mim, vamos tomar um café hoje à tarde pra conversar sobre determinada coisa que a gente não consegue conversar porque os dois estão juntos. Estão sempre em casa juntos. E assim, Miguel, tem coisa que não entende, mas eles são mais esponja, né? E a Alice... Sim, eles absorvem tudo. Tu comenta assim, tu viu que o fulano de tal aconteceu tal coisa? Quem, mãe? Quem é, mãe? Quem, mãe? É tua Me filha, conta, né? Mãe. Fofoqueira igual. Tua filha, tu quer o quê? Eu chamo ela de Velha Otília, que era o nome da minha avó, que era fofoqueira danada, que não era fofoqueira, mas assim, queria saber de tudo. Ô, Velha Otília, o que é? Quem é a Otília? Ela pergunta. É a tua bisavó, minha filha. Figurinha. Dá trabalho, mas é a alegria da nossa vida, né, cara? Imagina. Não tem nada melhor. Hoje não de manhã tem nada. Ela acordou, ela veio... Oi, mãe, você é a melhor mãe do mundo. Ai, você é a mãe gostosa, mais linda né? do mundo, a mais querida, mais... Ai, meu Deus. Daí isso faz tudo valer a pena. Todo o trabalho. Faz. E eu acho que é por aí. A gente vai, tira um pouquinho dali, coloca um pouquinho lá. Tem época que a gente fica gostosa, tem época que a gente dorme, tem época que a gente trabalha. E vamos dando jeito, né? Agora, falando um pouquinho de empreendedorismo, né? Eu queria perguntar pra ti... Qual que foi, na tua opinião, o momento mais difícil na tua vida de empreendedora? A pandemia, com certeza. Foi a pandemia. Quando eles falaram ali que ia fechar tudo, deu assim, meu Deus, o que vai ser de mim e de todo mundo, né? Porque a minha família, todo mundo é praticamente comerciante. E eu disse assim, cara, o que vai ser da gente? Aí passou alguns dias ali, eu dentro de casa, eu tava grávida de 7 meses do Miguel. E aquele medo, né? Se eu for pra loja, mas eu posso pegar Covid e não sei o quê. E assim, quer saber? Seja o que Deus quiser, fazer umas orações lá, acender uns incensos, os cristais. Cara, eu tenho que ir pra rua, sou obrigada a ir pra loja trabalhar. Aí lá fui eu com barrigão. Tu tava grávida? Tava grávida de barrigão, 7 meses. Assim, vou pra loja e vou postar, vou ficar postando aqui. E aí tu levava de sacola, né? Levava de sacola. E como foi perto da Páscoa... Aliás, essas tuas sacolas são uma praga. Porque eu peço pra Carmen assim, ó... Ô, Carmen, eu preciso de uma blusinha pra Alice, tu traz pra mim. Porque, morar no mesmo prédio, vocês imaginam, né? Traz uma blusinha assim que ela quer. Uma sacola. Uma sacola... pequenina, bem pequenininha, desse tamanhozinho assim. Que é pra tentar. Como é que tu vai ficar com uma blusa, Carmen? É impossível? Sim, mas essa é a intenção mesmo. A tua sorte é que ela já é maior, que ela não gosta de boneca, essas coisas, senão já bota boneca junto. Meu Deus do céu. Me Too, aquelas Me Too. São lindas. São lindas. E daí foi na questão da pandemia ali. Daí eu fui pra loja e bater foto e saía fazendo sacola. Eu nunca vendi tanto pijama. Eu ia dizer, cara, o que tu vai vender? O pijama, né? Pijama era assim, faltou pijama. Eu zerei todo o meu estoque de pijama. Olha só. Até não era frio, né? Mas assim, até os de manga comprida, foi tudo. Foi tudo. Eu lembro, eu fui numa palestra de mulheres empreendedoras também. E aquela Dev Egas, sabe? Ela tem um monte de marca lá. Sim. Ela disse que na pandemia ela fez uma marca de pijamas. E faturou
um dinheirão, porque a gente não saía de casa, né? Não, Principalmente no começo. Então, vendeu pijama pra caramba. E aí porque também ficou todo mundo apavorado. Eu fiquei 3 meses, praticamente, só atendendo a emergência. E tu imagina a minha área, né? Sim. Que era a boca aberta. E ali no começo ninguém sabia, não existia protocolo. Como é que faz, como é que não faz? Aí, tem que usar a N95. Não tinha N95 pra vender. Eu me lembro que eu cheguei a comprar uma N95, que hoje, gente, só pra vocês terem uma noção. Hoje, uma N95... Ali, uma da 3M, que é mais carinha, é uns R$10. Mas eu compro lá de marca mais barata, que é 2 pila cada uma. Eu cheguei a pagar R$130 Nenhuma. em uma N95. E daí vieram os face shields, né? Aquela máscara. E, meu Deus, a gente trabalhava todo encapotado, cheio de coisa. Tudo caríssimo. Não tinha luva. Eu fiquei sem luva. Foi desesperador. E, assim... a gente nem podia, foi proibido, os prédios foram fechados, a gente não podia atender. E eu fiquei 3 meses praticamente só atendendo a emergência. E ia atender, assim, morrendo de medo, né? E pra mim também foi um momento bem difícil. Mas eu acho que, assim, o meu momento mais difícil não do empreendedorismo, mas da minha vida profissional, foi quando eu saí da prefeitura, que eu trabalhava na prefeitura, e voltei... Na verdade, eu parei de trabalhar um tempo pra ficar com a minha filha. Né? Por isso que eu entendo muito, e por isso que eu falo que eu acho tão difícil as mães conseguirem conciliar o empreendedorismo com a maternidade. A Alice, na época... Ela ia fazer 3 anos e ela vivia doente. A gente não sabia o que ela tinha. Ela tava toda a vida doente. Tipo, eu levava ela pra creche na segunda. Na segunda, no final do dia, ou na terça, eles já me ligavam dizendo: Carla, ela tá com febre. E aí ia pra médico, tava com isso, tava com aquilo, tava com isso, tava com aquilo. Ela vive assim, muito doente. Eu tava muito estressada, eu não conseguia trabalhar. Eu tava, nossa, um trapo, assim. Sim. E aí... Por muito tempo, eu não podia parar. Eu não tinha outra opção. Eu tinha que trabalhar até acabar. E ela dormia muito mal à noite. Até os 3 anos, ela dormia muito mal à noite. Ela acordava de meia hora. E não podia, fui obrigada era obrigada a trabalhar, né? Porque eu era casada. E aí, assim que... o pai dela, né, tava numa condição melhor e tava ganhando bem. E, nossa, eu me lembro, assim, que um dia ele chegou... tá assim, assim. Eu falei, cara, eu vou largar. Só que pra mim... Imagina, cara, foi muito difícil. Porque, assim, naquela época eu não pensava em empreender. Eu não tinha vontade de ter um consultório. Isso foi depois. Eu não tinha vontade nenhuma de ter um consultório. Eu queria... Pra mim, o serviço público era ótimo. Eu gostava de trabalhar no serviço público. E aí, tomar a decisão. Eu era concursada. Então, eu tinha um bom salário. Eu ganhava um bom salário. Eu era concursada. Já tava praticamente desde o início da minha formação trabalhando no serviço público ou privado, mas que não era consultório. Então, quando eu saí, eu sabia que eu ia ter que recomeçar do zero. E eu me lembro da minha chefe olhando pra mim, Claudinha olhou pra mim, a minha coordenadora, e ela falou assim: tu tem certeza? Tu tem certeza mesmo? Daí eu me lembro de ela pegar meu contra-cheque e me mostrar assim, e ela falou assim: tu tem noção de quanto tempo tu vai demorar pra tu tirar esse salário aqui? Ô, Cláudia, tem mês que eu não tiro. Só pra te saber. Eu lembro de ti, da engraçada. Tem mês que eu tiro muito mais, mas tem mês que eu digo: porra, Cláudia, praga da Cláudia, cara. Tu tem noção, Carla? Tu tem noção? Tu tem certeza? Eu falei: Cláudia, eu não aguento mais, cara. Eu sou obrigada. E aí eu larguei um concurso público pra ficar com a minha filha. Fiquei alguns meses com ela em casa. E foi assim, ó. Eu falei que ela não dormia, né? 1 semana depois de eu estar em casa... começou a dormir. A noite inteira, querida. Sabe o que era o problema da minha filha? Falta de mãe. Ela parou de ficar doente. Então, assim, eu não me arrependo. Foi bem difícil. Passei perrengue pra caceta. Foi bem difícil aquela época. Mas foi a melhor decisão que eu tomei na minha vida. Foi a melhor decisão. E aí, depois, quando eu quando que eu resolvi empreender? Daí eu fui trabalhando em consultório que não eram meus, outros consultórios, né? Um consultório aqui, outro consultório ali, e alugando e tal. Ou trabalhando por porcentagem. E aí, quando eu me divorciei, eu fiquei mal, fiquei com depressão e tal. E assim, eu não tinha vontade de sair da cama, eu não tinha vontade de trabalhar. E aí foi que veio o estalo do empreendedorismo, que foi... se eu não... Como dentista, se eu não trabalho, eu não ganho. Não ganha.
Então, eu preciso fazer alguma coisa que não dependa 100% de mim. E aí, nessa época, o meu pai tinha uma sala que ele já comprou meio que com a ideia de eu fazer o consultório. Eu dizia, eu não quero montar consultório, não quero. Eu não quero, vende isso aí, eu não quero. E ali, naquele momento, virou a chave. E aí eu falei, não, eu vou montar uma clínica, um consultório com outros profissionais trabalhando. E que a roda gire sem depender 100% de eu estar sentada no mocho, que a gente fala, né? Uhum. Sentada, atendendo. E aí que eu comecei. Mas assim, não é fácil. É matar um leão por dia, né? Às vezes 2. Às vezes 2. Essa história das redes sociais, ao mesmo tempo que ajuda a gente, como a gente estava falando, ajuda, é onde eu mais vendo, né? Tu põe ali, fala, põe os antes e depois, no meu caso, e mostra. Eu vendo muito para amigos, eu acho que tu também é assim, né? Sim, também. Eu tenho uma rede muito grande de amigos e de conhecidos, e ali eu posto e vou mostrando meu trabalho, as pessoas vêm perguntar e a gente agenda e vai indo. Mas essa coisa de a gente... o cliente sempre tem razão, e a gente tem que estar todo dia ali presente, é extremamente cansativo. Né? Tu não acha? Sim, tem sim. dia, como tu disse, aí como tudo... Mas uma coisa que eu aprendi, que eu mudei um pouco, Carmen, a minha cabeça esse ano, com relação ao empreendedorismo, assim, eu fui no Empreende Brasil, também foi mais uma viradinha de chave ali. Porque eu tinha muito assim, ó... tu também tens a tua marca, né? Tu tens a Antonella. Eu tenho a Odontocure. Sim. E tenho eu. E eu sempre falei, não, eu sei que eu vou ter que ser a cara da Odontocure por um tempo. Eu vou meter a minha cara ali, não tem problema. Mas eu não queria associar... Eu não queria fazer Carla Alon Odontologia. Justamente porque um dia eu quero sair da operação. Quero ter outras pessoas trabalhando pra mim. Mas eu não queria atrelar o meu Instagram, o meu pessoal, ao meu profissional. E... essa coisa de tu mostrar o teu dia a dia e tal, hoje eu mudei um pouco a minha visão, assim, não que... como tu disse, não vou chegar, ai gente, meu Deus, hoje meu dia está uma merda. Mas eu comecei a... eles falaram muito assim, de que não adianta, né? Quem não... Ou tu cria conteúdo pra tua própria marca, né? Tu vira um creator, um criador de conteúdo. Ou então a gente tem que contratar influenciadores, criadores de conteúdo pra tua marca. Pra te ajudar. E o que eles falaram é que as marcas que não são creators, né? As marcas que não são criadores de conteúdo vão ser engolidas por creators que estão virando marcas. Porque o que acontece? Essas influenciadoras, né? Por exemplo, Mica Rocha, não sei se tu conhece. Conheço. Então, uma baita influenciadora, trabalhou como influenciadora há muitos anos, agora ela tá com 3 marcas, né? Ela tem de acessório, tem sapato, lá. E, cara, ela vende naturalmente, porque ela já tem o público dela, ela já influencia as pessoas, e as pessoas querem comprar dela. E se ela faz um produto, as pessoas vão comprar o produto dela, ela vai fazer propaganda. É um negócio natural. É igual aquela Virgínia ali do Zé Felipe, né? Meu Deus, tudo que ela lança esgota em minutos. Sim, por quê? Porque ela influencia as pessoas. Sim. Na Boca Rosa também, né? E então, aí mudou a minha cabeça. Porque eu dizia assim, eu não quero mostrar a minha vida, não quero mostrar a minha vida pessoal. E eu pensei, cara, não tem jeito. Eu vou ter que botar a minha cara ali. E outra coisa também que mudou um pouquinho, assim, eu tinha... É claro que eu sou uma só, mas a gente é multifacetado, né? E lá no consultório eu tenho uma postura profissional, né? Eu sou séria e tal. Mas eu acho que eu fazia um distanciamento muito grande disso. Da Carla pessoa e da Carla profissional. E aí os vídeos que eu fazia não era bem eu, não tinha muito a minha cara. Era uma coisa que eu cuidava muito com as palavras e tal. E aí isso foi um start pra eu mudar isso. Eu comecei a dizer, não, eu vou mostrar mais quem eu sou, eu vou falar do meu jeito, eu vou fazer um antes e depois contando uma história, contando como aconteceu. E isso eu sinto que foi uma virada. Deu um upgrade. Assim. Deu um upgrade. Sim. Eu tenho... Eu já fui muito disso, assim, também, de chegar, não, Antonella, sou desse jeito, bom dia, boa tarde. Hoje em dia, não, e aí, não sei o que, já tento ser um pouco mais solta, mais desinibida, já chego, já brinco com as crianças, né, que a criança que, logicamente, que dá abertura e tal. E na rede social da loja, eu também já falo ali, já dou uma gaguejada e eu posto assim mesmo. Isso. Eu lembro que um dia eu fui mostrar um vestido, daí eu assim,
esse aqui que é uma pérola, que não é pérola, que é de outra cor. Aí um monte de gente vem, eu sou tu mesmo. Gente, mas eu sou assim. Mas é o que tu é. E as pessoas gostam de ver isso. Quem me conhece sabe que eu sou assim. Sim, e quem não conhece vai aprender a Mas aí é que tá, porque as pessoas gostam justamente da autenticidade. Sim. De a gente mostrar a nossa doidura, porque a gente é doida mesmo, cara. Não tem jeito, mas é disso que as pessoas gostam. Né? Verdade. Carmen, falamos pra caceta, né? Meu Deus, né? Acho que tinha mais uns 10 assuntos. Tinha aí mais pra uns nós, 10 né? assuntos, mas eu acho que a gente englobou bem. E acho que a gente pode fechar dizendo que o equilíbrio, a porcaria do equilíbrio não existe. Não existe. Não existe. A nossa vida é uma montanha-russa. A nossa vida é uma montanha-russa. Mas a gente vai indo e agradecendo, né? Porque a gente tem muita oportunidade, uma vida maravilhosa, uma família maravilhosa, né? Nossos filhos. E continuar nessa montanha-russa da vida. Lindas, maravilhosas, com as unhas feitas, a sobrancelha talvez não, o buço ninguém tá vendo. Só a tua unha, né? E por aí a gente vai. Sim. Carmen, quero agradecer muito. Pra mim, tu é Carmen, né? Esse pessoal que te chama de Lucinha, pra mim é Nutella. É que meu nome é Carmen Lúcia, por isso Lucinha, tá? Não, e o teu contato não é o nome de guerra, não. O teu contato pra mim tá salvo como Lucinha, porque alguém me mandou, acho que foi a Fran. E aí a Alice às vezes fala, mãe, fala com a Lucinha. Eu digo, não é Lucinha, minha filha, é Carmen. Quem chama de Lucinha é Nutella. O pessoal da escola me chama só de Carmen. Quem não estudou comigo me chama de Lucinha. Por causa da chamada, né? É. Então, Carmen Lúcia, muito obrigada por tu vir aqui. Eu que agradeço. Abrir teu coração, contar as tuas histórias, história dos teus filhos, da tua família, do teu negócio. Te desejo muito, muito mais sucesso ainda, muito mais... Pra nós. Alegria, paz, felicidade. Pensa numa dentista top. Olha aí, ganhei propaganda de graça ainda, gente. Pensa numa dentista top, hein? Eu vou lá no Odonto Cure, fecho o olhinho e só deixa ela fazer o que tem que ser feito. Liga massagem ali, relaxa. Massagem. Cafezinho, chazinho. Cafezinho top. É isso aí, gente. Então, no oferecimento de Odonto Cure, a gente vai fechar esse episódio. E até a próxima. Um beijo! Até mais.